Atributos incomunicáveis de Deus. A imutabilidade de Deus. O que significa imutabilidade de Deus? Significa que Deus não muda jamais. A sua qualidade de nunca mudar é claramente ensinada em toda a Escritura. Por exemplo, em Malaquias 3:6, Deus afirma claramente: porque eu, quem? Deus, o Senhor, não mudo. E Tiago também diz para nós algo muito interessante. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Essa é a palavra de Deus em Tiago 1,17. E nós podemos ver que tanto o seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração. E ele não muda de forma alguma os seus propósitos e promessas, como nós vemos em Tiago. Ele não muda sobre circunstâncias, ele não muda através do tempo, ele não muda por nenhum desses motivos. Óbvio que aqui é importante entender que qualquer tipo de alteração que as Escrituras pareçam sugerir é apenas figuras de linguagem, para que nós possamos compreender de forma mais didática o relacionamento dele conosco. Há várias razões lógicas por que Deus é imutável, isto é, porque é impossível que Deus mude. Em primeiro lugar, se alguma coisa muda, deve fazê-lo em alguma ordem cronológica. Deve haver um ponto no tempo antes da mudança e um ponto no tempo após. Portanto, para que a mudança ocorra, deve acontecer dentro das limitações de tempo. No entanto, Deus é eterno e existe fora das restrições de tempo, como nós vemos no Salmo 33:11. O conselho do Senhor permanece para sempre e os intentos do seu coração por todas as gerações. Que coisa linda! Nós também podemos ver no 41:13. Isaías 41:13 diz o Senhor: eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela mão e te digo: não temas, eu te ajudarei. Não tenhas medo, Jacó, pobre verme, não temais, homens de Israel. Esse é o Deus imutável. Esse é o nosso Deus. Em João 17:5-2 diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17:5. 2 Timóteo 1:9 diz assim: que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Essa é a imutabilidade de Deus. Óbvio que há muitos versículos sobre a imutabilidade de Deus, como nós podemos ver em Números 23:19, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Esse é o Deus imutável, o Deus da Bíblia, não o Deus feito por mãos humanas, mas o único Deus. 1 Samuel 15:29 diz assim:
E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. 1 Samuel 15, 29. Em segundo lugar, a imutabilidade de Deus é necessária para a sua perfeição. Se algo muda, deve mudar para o melhor ou pior, porque uma mudança que não faz diferença não é uma mudança. Para que a mudança ocorra ou algo necessário, é adicionado o que é uma mudança para melhor, ou algo necessário é perdido. O que é uma mudança para o pior? Mas, uma vez que Deus é perfeito, ele não precisa de nada. Portanto, ele não pode mudar para melhor. Se Deus perdesse algo, ele não seria mais perfeito. Portanto, ele não pode mudar para pior. Em terceiro lugar, a imutabilidade de Deus está relacionada com a sua onisciência. Quando alguém muda de ideia, muitas vezes é porque nova informação veio à luz, que não era anteriormente conhecida, ou porque as circunstâncias mudaram e exigem uma atitude ou ação diferente. Porque Deus é onisciente, ele não pode aprender algo novo que não já soubesse. Então, quando a Bíblia fala de Deus mudando de ideia, deve ser entendido que a circunstância ou situação mudou e não Deus. Quando em Êxodo 32, 14, em 1 Samuel 15, 11, 29, falam de Deus se arrependendo, é simplesmente descrevendo uma mudança de dispensação e relações externas para com o homem. Números 23, 19 apresenta claramente a imutabilidade de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Deus prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Não, Deus não se arrepende. Esses versículos afirmam a doutrina da imutabilidade de Deus. Ele é imutável e inalterável. Segundo Joel Bick, sobre a imutabilidade de Deus, na seção final da Epístola aos Hebreus, onde o autor delineia as implicações de termos recebido, um reino inabalável, Hebreus 12, 28, onde nos é dito que Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre, Hebreus 13, 8, os atributos de Jesus, como são retratados nos evangelhos, amoroso e gentil com os pecadores, santo e completamente livre de pecado. Não se alteram nem um tio, nem um jota, ou iota em hebraico, mesmo que ele hoje esteja assentado à destra de Deus e seja o sustentador de tudo o que existe. Cristo é amor eterno e santo. Se ele fosse mutável, ele simplesmente não seria Deus. O mesmo tem que ser verdadeiro para o seu Pai. Êxodo 34, 6, 7. Deus, o Pai, também é imutável e como seu Filho, e devemos acrescentar como Espírito Santo. Ele é amor santo. O caráter moral de Deus é no tempo presente, o mesmo que foi quando ele criou o universo, quando ele chamou Abraão para fé em si mesmo e quando ele conduziu Israel para fora da escravidão, até a terra prometida. Ele sempre odiou o pecado e sempre amou a justiça. Deus nunca age de maneiras que sejam contrárias ao seu caráter, como nós já vimos em Tiago 1,17. Portanto, a palavra de Deus não muda. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Salmos 119, 89. Elas são tudo verdade desde o princípio, e cada um dos seus justos juízos de Deus dura para sempre. Salmos 119, 160.